Olá, seja muito bem-vindo ao programa Profissional Valorizado. Aqui nós discutimos estratégias para você que é do mercado de TI e quer se tornar um profissional muito valorizado, alcançando as vagas do topo do mercado de tecnologia da informação. E eu sou o José Castilho e hoje aqui nós vamos discutir sobre por que é um grande erro você ficar esperando que a empresa ou as empresas invistam na sua carreira. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de compartilhar com você a minha visão a respeito disso. E é o seguinte, como que eu cheguei nessa conclusão? Eu vou te contar um pouquinho da minha história. Eu me especializei no mercado de TI e lá no comecinho da minha carreira, quando eu saí para começar a trabalhar, eu tomei uma decisão na minha vida, porque é o seguinte, quando eu me formei na faculdade, eu fui para o meu primeiro trabalho com carteira assinada, eu tinha que mudar de cidade. E aí eu ia sair da casa dos meus pais e ia trabalhar fora. E ia ter que procurar um lugar para eu morar e tal, e ia morar sozinho. E nesse momento foi quando eu tomei a decisão do seguinte, falei, cara, se eu vou sair para trabalhar, eu vou levar esse negócio a sério e eu vou fazer a coisa acontecer. E aí, a partir daquilo, eu me desenvolvi bastante. Então, eu estudava muito, eu buscava as coisas por conta. E já desde aquela época, eu percebi que tinha muita gente, já desde o meu primeiro trabalho, quando eu comecei a interagir com o pessoal no mercado de TI, eu já percebi que tinha muita gente que ficava simplesmente ali esperando que a empresa pagasse um curso para eles, que a empresa, desse algum treinamento ou ajudasse a pagar algum treinamento. Só que, na maioria dos casos, as empresas não investem. Em alguns casos, elas dão ali treinamentos internos e tudo mais dentro das coisas, das ferramentas, das tecnologias que elas precisam que o profissional se desenvolva. Só que, para quem espera crescer no mercado de TI e poder escolher onde vai trabalhar, com o que vai trabalhar e poder ser muito bem remunerado, ficar esperando que as empresas investam é um puta erro, cara, é um mega erro, porque o que acontece? As empresas só vão investir em você com base nas coisas que elas precisam. Então, se um dia você chegar a perder aquele emprego, muito provavelmente esse conhecimento seu ele não vai ser tão útil para o mercado, porque existem muitos casos de empresas que usam tecnologias próprias, E aí, cara, você tá ferrado, porque aí quando você perder seu emprego, você não vai ter para onde correr, você vai ficar, pode ser que você fique dias, meses aí parado procurando um trabalho para ter que se recolocar. Enquanto que, se você investe na sua carreira por conta própria, não estou falando que você não deva fazer os cursos que as empresas te dão e tudo mais. Tem nada a ver com isso. Você faz sim, eles são importantes. Porém, você tem que ter o seu plano de carreira e você tem que investir na sua própria carreira. Porque se você não fizer isso, quando a empresa investe em você, ela investe pensando que aquele curso que ela está pagando para você já deu um retorno de melhoria, de desenvolvimento, que você consiga fazer coisas que você não conseguia. Então, o que acontece? A expectativa de quem pagou o treinamento para você é que você melhore e dê conta de fazer coisas que você não dava conta de fazer antes. E aí, o que acontece? Tem muita gente que, quando faz um curso lá interno, depois vai pedir um aumento na sequência. E aí, quando você vai tentar renegociar o seu salário, pedir um aumento ou pedir para subir de cargo, você perde o seu poder de barganha, porque quem investiu em você foi a empresa. Então ela tem que te segurar ali com um salário menor por um tempo para poder cobrir o custo que ela teve de te preparar, de te formar. E isso é fato. E eu estou te falando isso aqui por quê? Porque eu passei pelos dois lados da moeda. Eu fui o programador e hoje eu sou empresário. E por muito tempo eu investi em profissionais. E como empresário mesmo, a gente pensa assim, se eu invisto em você, eu espero que você me dê retorno. Então você só vai passar a ser valioso para mim mais do que o que eu investi em você
a partir do momento que você render mais do que o que eu espero. E para isso acontecer, em geral, você tem que investir na sua própria carreira, fazer seus cursos à parte e não só fazer o que a empresa está pedindo, porque assim, geralmente quando a empresa investe é porque é algo muito gritante, que está assim, fazendo muita falta para a empresa e para a equipe. É difícil você ter uma empresa que está fazendo investimento na equipe à toa. Ela só faz investimento quando o bicho pegou, quando está faltando profissional qualificado, aí ela investe. Antes disso, dificilmente elas investem. Mas a questão chave aqui é o seguinte, se você não investir na sua carreira e ficar esperando que a empresa invista, você vai perder poder de barganha na hora de procurar cargos novos, na hora de ter recolocação no mercado, sabe? Você vai ter uma tendência a ser um profissional estagnado se você não investir na sua carreira por conta própria. Beleza? Então, assim, basicamente, não depender da empresa para poder se desenvolver é muito importante, porque se você ficar dependendo dela, você pode correr o risco de ficar preso a ela para sempre. E depois, quando você precisar ou quiser mudar de área, quiser mudar de tecnologia, quiser procurar um outro emprego, ou para morar num lugar diferente, ou para de repente ter uma experiência numa outra empresa, você pode ter dificuldades para encontrar uma outra vaga, principalmente uma vaga que tenha um salário compatível ou maior do que o que você estava. Agora, em contrapartida, se você investir em si, vai ser muito mais fácil você encontrar sempre um salário maior, uma oportunidade muito boa para mudar de emprego, tá? Porque o mercado de TI, ele está borbulhando já há muitos anos, faltando profissionais qualificados. Se você se qualificar, você sempre vai conseguir uma vaga boa. Beleza? Então, toma muito cuidado com isso. E agora aqui, eu estou seguindo aqui as minhas orientações, eu fiz algumas anotações sobre pontos chaves para discutir aqui com você. E agora eu gostaria de falar com você sobre um ponto que é onde que eu vejo que as pessoas mais erram ao depender das empresas para se desenvolver profissionalmente e quais são os maiores erros, na minha opinião. Então, assim, de todo o tempo que eu tive de carreira, tanto como programador, como também como empresário, sabe? De todo o meu tempo de carreira, o que eu percebi e que eu vejo assim que as pessoas mais erram é que, assim, tem alguns tipos de pessoas, né? Primeiro, tem aquele cara que só espera que a empresa invista e reclama da vida e fica reclamando que a empresa não paga nada, que a empresa não investe, que a empresa não paga curso, que a empresa não dá nenhum treinamento. E fica reclamando das pessoas que estão crescendo, que estão, sabe, galgando novos cargos, atingindo cargos maiores, tendo salários melhores, trabalhando com coisas legais, eles ficam reclamando. E tem aquelas pessoas que, assim, elas ficam simplesmente, sabe, reclamando da vida, falando que não tem dinheiro. Que, ela não só não espera que a empresa, fica esperando que a empresa invista, mas fala, poxa, eu queria que a empresa pagasse metade. E, a maior burrice que você pode ter é você querer que a empresa pague parte do seu curso. É até comum, geralmente quando as empresas pagam parte do treinamento seu, elas vão pedir que você fique por X tempo na empresa. Por quê? Porque ela precisa retornar aquele valor que ela investiu em você. Então, assim, quando você pede para o seu chefe, para a empresa investir, mesmo que seja para pagar parte de um curso seu, você está perdendo poder de barganha no mercado, porque você está muitas vezes se amarrando para ter que ficar naquela empresa por mais tempo e, além disso, você também não vai conseguir ter nenhum tipo de aumento ali na empresa. E assim, na minha opinião, esse é o maior erro, porque quando você perde o poder de barganha, muitas vezes, se você fizesse o curso por conta própria, sabe, se virando para pagar, aperta ali, fecha a torneirinha dos gastos, para de gastar com porcaria, para de querer ter o computador top, o celular top, a TV top, sabe? Você gasta-se muito dinheiro com essas coisas e aí você deixa de investir na sua carreira. Então para com isso, investe em si, que você consegue muitas vezes em um período muito curto de 2 meses, sei lá, se você
negociar um aumento salarial depois do resultado do curso que você fez, ou mesmo se você mudar de empresa, você vai conseguir um salário muitas vezes maior, né? Geralmente quando você muda de empresa no mercado de TI, o salário geralmente é para ser maior. O salário só não vai ser maior se você não estiver se desenvolvendo, se você não estiver crescendo e se especializando. Se você estiver fazendo ali o feijão com arroz, você vai mudar de emprego e talvez seu salário até diminua. Agora, se você estiver se desenvolvendo, se especializando por conta própria, pagando seus próprios cursos, você sempre vai conseguir negociações muito melhores e você vai pagar os seus cursos muito rapidamente. Você não precisa ficar dependendo de renegociação, de ficar negociando que a empresa pague parte dos seus cursos. Isso aí para mim é a maior burrice, porque você perde poder de barganha, você fica amarrado à empresa, você fica devendo, uma gentileza para a empresa e com isso você tende a ficar amarrado a ela e isso certamente acaba atrapalhando o seu crescimento profissional. Claro, você vai crescer, porém você poderia crescer muito mais rápido, né? De repente mudando de empresa. E você não vai conseguir isso porque você acaba se amarrando à empresa por conta de querer economizar e querer que alguém pague parte do seu desenvolvimento da sua carreira. Então, assim, pra mim, na minha opinião, esse é o maior erro. Eu nunca aceitei que a empresa pagasse treinamento pra mim, sabe? Eu sempre fiz questão de pagar meus próprios treinamentos. Isso sempre me deu muito poder de barganha. Eu sempre consegui bons contratos de consultoria, bons contratos de trabalho e inclusive tem muitos amigos, muitas pessoas que eu mentorei que também conseguem isso, vêm conseguindo isso. Então eu indico que você também invista por conta própria na sua carreira, beleza? Agora um outro ponto que você deve estar pensando nesse momento, né? Como que eu vou investir na minha carreira se eu não tenho dinheiro sobrando para isso? Olha, eu sei, isso aí é uma reclamação muito comum. As pessoas reclamam que não tem dinheiro para pagar curso, não tem dinheiro para se desenvolver, porém, eu tenho quase certeza que você deve ter um celular top, ou um dos celulares mais tops do mercado, ou um computador top, ou uma TV, enfim, eletrodomésticos, enfim, coisas que você conseguiria viver sem, mas que você prioriza a compra ao invés de priorizar o seu desenvolvimento e investir em coisas que vão te dar retorno financeiro e de conhecimento também. Então, assim, sempre tem como. E no pior dos casos, se você está começando na carreira, eu tenho certeza que você sempre vai ter alguém ali que poderia te apoiar. Você pode ter um parente, você pode ter pai, mãe, irmão, algum amigo, alguém que pode sim te dar um apoio, de repente te emprestar um cartão e aí você parcela e vai pagando para essa pessoa, né? São infinitas as possibilidades e a grande verdade é que se você quiser de fato se desenvolver e você mostrar que você quer, que você vai se aplicar e fazer acontecer, eu tenho certeza que alguém vai estender a mão para te ajudar e você vai conseguir pagar esse investimento muito rapidamente com o retorno do seu trabalho. Então, assim, reclamar que não tem dinheiro é uma burrice, principalmente no mercado de TI, porque os investimentos que você faz, se você colocar em prática aquilo que você está estudando, você tem um retorno quase que imediato, sabe? Num curto prazo, em 3 a 6 meses, você tem um retorno do dinheiro. Tá bom? É muito possível isso. Eu sempre fiz isso. Eu nunca estudei nada no mercado de TI que eu não fosse colocar em prática. Sempre funcionou muito bem. Isso me fez crescer muito rapidamente. Então aí fica a dica. Se você vai investir em alguma coisa, invista sim, coloque em prática. Não estude só por estudar. Se precisar, pega cartão emprestado de alguém. Enfim, parcela, mas sempre dá um jeito. Porque você vai conseguir pagar se você trabalhar, se você se aplicar, se você estudar e colocar em prática, tá bom? Por exemplo, eu vou te falar aqui como que eu fiz para investir na minha carreira mesmo tendo pouco dinheiro. No começo, eu não tinha muita grana para investir. Então, o que eu fiz, cara? Eu estudava pra caralho, eu comprava livro. Sabe? Aqueles livros, aquelas bíblias. Cara, a Bíblia do Java, aquele livrão do Deitel, cara. Aquilo lá eu tenho 2 edições dele e eu li de cabo a rabo. E não foi uma vez só não, foram várias. Por quê? Porque no comecinho eu não tinha grana para ficar pagando o curso. Sabe, no começo,
Para eu conseguir pagar um curso de Java em São Paulo, eu tive que negociar com meu pai. E eu prometi que ia valer a pena, que ia, sabe, que eu ia fazer acontecer. E eu consegui aquilo por quê? Porque eu, na época, eu estava me aplicando muito na faculdade, estava indo muito bem. E eu consegui esse voto dele. Ele pagou esse curso para mim, eu fui lá, fiz acontecer. Apanhei pra caramba no treinamento. Só que o que eu fiz? Eu coloquei tudo em prática, eu não deixei aquele conhecimento daquele curso em vão e depois eu ganhei grana com isso. Depois eu virei referência na área Java, montei minha consultoria, sabe? E aí, quando você faz isso, você sempre tem alguém para te ajudar. E foi assim que eu fiz. Quando eu não tinha dinheiro, eu prometi que eu ia fazer valer a pena. E eu fiz valer a pena. Então, o que você tem que fazer, e o que eu indico é, se você prometer algo para alguém, vai lá e cumpre. Vai lá e cumpre com a sua palavra. Entendeu? Se você pegou dinheiro emprestado com alguém, vai lá e paga. Paga com o retorno do seu trabalho. Eu tenho certeza que você vai conseguir, porque o mercado de TI paga muito bem. Ele paga bem para as pessoas que se aplicam, para as pessoas que são esforçadas, que se especializam. Tá? E eu fiz isso. Então, por exemplo, no começo, a minha maior jogada para ganhar dinheiro no mercado, depois que eu consegui que o meu pai pagasse o primeiro curso para mim, o que eu fiz? Eu não tinha grana para ficar pagando outros cursos. Então, o restante, eu fiz o primeiro curso que era assim, para eu aprender a base, e o resto foi livros. Livros, porque é mais barato. Mas qual que é o problema do livro? Você tem que ler, tem que sentar bunda na cadeira, colocar em prática todos os exercícios que o livro propõe, e se virar. E foi o que eu fiz. Se você não tem grana, arruma livro, começa por livros. Livros são mais baratos que você pagar um curso. E na prática, o que os cursos fazem é te ensinar aquilo que você não faz por conta própria, sabe? Você não tem coragem de meter a bunda na cadeira e sentar e ler um livro até entender. O curso digere isso e faz com que você aprenda isso mais rápido, entendeu? Mas na prática, se você for autodidata e pegar livros para estudar, você consegue aprender sozinho. Então você não precisa de muita grana também para entrar no mercado de TI. E também não precisa de muita grana para se especializar. A maioria, sabe, as minhas certificações, eu não fiz curso para certificação. Para eu poder tirar certificações no mercado Java. Foi tudo na raça. Eu peguei o quê? Eu peguei pessoas que eu conhecia que me deram dicas da primeira e depois eu usei aquele conhecimento e simplesmente por livros, eu estudando por conta própria, eu tirei as outras certificações até me tornar arquiteto Java. Então assim, ser autodidata funciona. Só que você tem que ler, você tem que pôr a bunda na cadeira, você tem que colocar em prática. Se você não pôr em prática, nada vai funcionar. Não tem grana, senta a bunda na cadeira, vai ler livro. Não tem grana para comprar livro? Cara, você vai conseguir. É só você economizar com coisas supérfluas. Beleza? Agora, deixa eu te explicar aqui como que eu fiz o meu plano de carreira, sozinho. Primeiro, eu decidi que eu ia entrar no mercado Java. Então, depois que eu tomei essa decisão e eu entrei para a programação Java, eu vi que existia um caminho de certificações, Então, como que eu trilhei a minha carreira? Como eu sempre tive a pretensão de ser uma pessoa muito foda no mercado de TI, ser muito bom naquilo que eu fosse fazer. Por quê? Porque a minha intenção era montar a minha consultoria. Então eu sempre quis ser muito foda e crescer muito rápido, por quê? Porque eu ia montar minha consultoria mais rápido se eu fizesse assim. Então, para mim, eu olhei para o mercado e eu falei, cara, se eu tirar a certificação, é o que vai fazer com que eu seja reconhecido mais rápido. Com que, por exemplo, eu percebi que com certificação, se eu tivesse ela, no mercado, o mercado não ia estar nem aí se eu fosse mais novo, se eu tinha pouca experiência ou não. Porque a certificação, ela comprova que eu sei fazer aquilo. Então, eu sempre recebi mais. Apesar de ser novo, apesar de ter pouca experiência de anos de trabalho, eu tinha o conhecimento que era necessário para desempenhar algumas funções, várias funções de desenvolvedor, de arquiteto, que muitas vezes tem gente que tinha mais de 10 anos no mercado e não tinha aquele conhecimento. E eu com menos de 2 anos já tinha aquele conhecimento. Então, eu, apesar de ir com 2 anos só de
de experiência, de fato, de trabalho, eu dava muito mais resultado do que muita gente que tinha 10, 14, 15 anos de trabalho. Isso por quê? Porque eu me dediquei, porque eu fui lá, eu peguei as certificações, entendeu? Eu saí tirando praticamente todas. Somente umas 2 ou 3 ali de Java que eu não tirei, porque eu não ia colocar em prática, então por isso que eu não fiz, entende? E eu só tirei aquelas que eu fosse atuar. Eu não ia estudar alguma coisa que eu não ia pôr em prática, entende? E isso pra mim foi muito importante pro meu plano de carreira, porque assim, depois que eu trilhei, eu falei, cara, beleza, certificações são valorizadas, eu fui lá, tirei a primeira, depois da primeira, o que eu fiz? Falei, eu vou tirar a segunda em tanto tempo, a terceira em tanto tempo, a quarta em tanto tempo, e eu quero chegar em tal, que era de arquiteto. E, eu cheguei na de arquiteto no tempo que eu defini, sabe? Então, assim, a partir do momento que você sabe onde você está, onde você quer chegar, ali você trilha alguns marcos importantes e vai à luta, cara. Sai à luta, faz os cursos que precisar. Se não tiver grana para curso, compra os livros que forem necessários, que sejam em inglês, vai aprender inglês. Eu já falei em outros vídeos aqui do canal, inglês é importante. Se você não tiver inglês, cara, você provavelmente não vai conseguir se virar muito assim com livros, porque os livros em português são mais básicos. Mas se você souber inglês, você se vira muito bem e consegue se especializar só comprando livros. Amazon, cara. Você usa a Amazon, na Amazon você acha muito livro foda. Muito livro muito bom. E foi assim que eu fiz, basicamente. E aí, tem mais uma sacada aqui que eu lembrei agora e que, pra mim, eu acho que assim, foi muito crucial. Todo livro, quando você pega uma linha de especialização, sempre aquele livro ele te indica outros livros que são livros que aquele autor utilizou como base de conhecimento para criar toda a experiência dele, para ele poder escrever aquele livro que você leu. Então, assim, se você quiser se tornar especialista naquela coisa, eu recomendo que você depois saia olhando esses livros que o autor recomenda ao longo da leitura e compre esses livros também e lê eles. Foi assim que eu fiz e eu me tornei especialista muito rapidamente, porque eu não fiquei só com conhecimento raso, sabe? Além de eu ter o conhecimento do autor, que era o entendimento dele sobre aquele assunto, eu fui lá e fui mais a fundo, fui entender os autores que esse cara aqui leu para poder criar esse livro, e aí eu criei o meu conhecimento muito mais amplo do que o dele, e aí eu me tornei especialista. E isso é tão simples como você sentar a bunda na cadeira, ler e colocar em prática as coisas. Só isso. E foi assim que eu trilhei a minha carreira, foi assim que eu cresci muito rapidamente. Muito rapidamente eu tive conhecimento, fui reconhecido, ganhei grana, montei minha consultoria, sabe? Tive várias oportunidades na minha vida por conta disso, por conta de ter me aplicado, principalmente ter sido autodidata, por não ter grana para ficar pagando curso, né? Mas eu investia muito em mim, comprando livros, né? E eu, particularmente, eu gastei muito mais com curso de inglês do que fazendo cursos de tecnologia, curso de TI. Acho que o único que eu fiz, que eu paguei, foi o de Java mesmo, foi o primeiro, porque depois foi tudo por livro e depois eu fiz cursos de desenvolvimento pessoal, mas assim, não fiz mais curso de TI, foi tudo por livro. E a única coisa que eu paguei, assim, que eu não conseguia estudar sozinho era inglês. E aí, em inglês, eu gastei uma grana, eu pagava cursos intensivos, entende? E foi assim que eu fiz. Investi mais no inglês, pagando curso intensivo, e depois eu ficava lendo livros em inglês. Eu gastava pouco, porque geralmente o livro em inglês da área de TI ele é mais barato do que os nossos livros aqui que estão traduzidos. Aí eu comprava um monte de livro na Amazon, muito baratinho. Eu lembro que na época eu pagava tipo coisa de 2, 3, 5 dólares no livro, cara. Isso era aqueles livros que aqui custava R$200. Então, a puta sacada. Fique esperto. É uma mega dica essa. Agora vamos ver aqui qual foi o maior erro de investimento que eu já cometi na minha carreira. Olha, acho que assim, na minha vida, na minha carreira, o maior erro que eu já cometi de investimento assim, em autodesenvolvimento
foi o seguinte, foi fazer um investimento alto em algo que não fosse me dar retorno nenhum no médio prazo. Não tinha como eu saber se aquilo ia me dar retorno ou não. Acho que assim, esse para mim foi o maior erro da minha vida. Entretanto, valeu a pena, tal, demorou, eu me esperneei para colher resultados de alguns cursos que eu fiz. Só que assim, acho que você tem que tomar muito cuidado na hora de escolher um curso que você vai fazer. Você tem que analisar muito bem e ver se aquilo vai ser aplicado para a sua vida, se você vai poder aplicar. Se você não for poder colocar em prática, não faça, porque você vai jogar dinheiro no lixo, tá? O meu maior arrependimento hoje em dia, assim, a única coisa assim, que eu aprendi na minha carreira, em cima do maior erro que eu acho que eu cometi, foi de fazer e investir alto em uma coisa que eu não fosse ter certeza de ter retorno, sabe? Ficar lidando só com a esperança de ter um retorno. Mas valeu a pena ainda assim, só que eu tive que pagar o preço aí por um tempo, né, para poder colher depois o resultado disso. Então, assim, se você não for conseguir colocar em prática alguma coisa, recomendo que você segure um pouquinho o curso, porque senão você pode aí entrar em problemas financeiros e depois fica difícil de sair, tá? De verdade, acho que esse é bem importante. Você tem que tomar bastante cuidado mesmo na hora de investir. Se você não for colocar em prática, não for poder usar aquilo, não faça. Sabe, se realmente você tem que analisar e ver, puta, eu não vou conseguir de maneira nenhuma colocar em prática isso, se não for conseguir, não faça. Sabe, e se você não for ter nenhum retorno com isso, não faça. Porque tem muita gente que... Aliás, isso é uma coisa que eu vejo muito assim no mercado. Eu não cometi esse erro, mas eu vejo as pessoas cometerem, que é o seguinte, elas investem num curso só para estar se desenvolvendo, e aí elas não têm pretensão de colocar aquilo em prática, a empresa não precisa daquele conhecimento, ela não precisa daquilo, ela nem sequer pretende trabalhar com aquilo, mas ela faz o curso para quê? Só para acrescentar no currículo, para ter, sabe, um curso a mais no currículo, porque ela acha que vai ser valorizado. E, isso aí é a maior burrice que eu vejo as pessoas cometer na parte de autodesenvolvimento. Não faça um curso só para entrar no seu currículo. Nem pós-graduação, nem mestrado, nada na sua vida você vai fazer só para constar no currículo. Porque, na verdade, no mercado de TI, o que manda não é o curso que você faz, mas sim a experiência que você tem e o que você consegue fazer na prática. Porque se você consegue provar na prática que você é bom, você não precisa de títulos. O pessoal, na verdade, está se lixando para títulos. Os únicos títulos que são muito reconhecidos na área de TI são as certificações. Por quê? Porque elas comprovam que você manja naquele assunto, mas só por isso. Só por isso. Enquanto que, por exemplo, você fazer uma pós-graduação não prova que você manja. Você fazer um mestrado não prova que você manja. Porque no mestrado você pode viajar na maionese e não manjar de porra nenhuma. Numa pós-graduação também. Você pode viajar na maionese, entrar, conhecer um monte de coisa, mas não se aprofundar em nada. É claro que em mestrado isso é um pouco mais difícil, as pessoas acabam se especializando em algo, mas assim, é muito mais reconhecido uma certificação do que esses títulos. E se você for fazer um curso só por fazer para entrar no currículo, não invista, porque é jogar dinheiro no lixo. E se eu fosse recomeçar minha carreira hoje, como que eu faria o meu novo plano de crescimento profissional? Eu acho que assim, eu não faria muita coisa diferente do que eu fiz. Eu continuaria investindo no que eu investi, investiria em certificações, porque eu acho que assim, continua sendo algo que é muito valorizado, porque não tem como você tirar uma certificação e não manjar daquele conteúdo. Você realmente, as provas forçam você a entender daquele assunto, senão você não passa, não tem como. E isso continua sendo muito legal. Então eu continuaria investindo em certificações. Talvez hoje, como assim, algumas coisas de mercado mudaram, investiria em algumas outras coisas, mas eu buscaria certificações, certamente. Então, por exemplo, se eu quero desenvolver para a parte de aplicativo híbrido, cara, eu ia procurar quais são as certificações que tem nesse mercado. HTML, certificação, entendeu?
porque é o que há. Certificações, elas forçam você a estudar a base que é necessária para você ser considerado especialista e de fato ser especialista em alguma coisa, tá? Não é experiência, tá? Esse negócio de que você precisa de 10, 15, 20 anos de experiência para ser considerado especialista, isso aí não é tão verdade, porque você consegue ser especialista principalmente se você focar nas certificações, porque elas te forçam a estudar a base do que realmente interessa para você construir um conhecimento aprofundado naquele assunto, a ponto de você conseguir depois se virar e resolver problemas complexos. Beleza? Então assim, essa é a dica que eu tinha aqui para compartilhar com você. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dê o seu like, compartilhe, deixa aqui nos comentários a sua dúvida ou a sua opinião a respeito, sabe? É sempre importante eu ouvir a sua opinião, ouvir a sua dúvida, porque dessa maneira eu consigo também criar cada vez vídeos melhores aqui para o nosso canal. Beleza? Então é isso. Um grande abraço e eu te vejo no nosso próximo vídeo.